Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos para a nossa sexta lição da Escola Bíblica Dominical. E desde já eu te convido a vir conosco, vir comigo, para evangelizarmos através da Escola Bíblica Dominical. Você pode nos ajudar compartilhando o nosso vídeo, fazendo um comentário, se inscrevendo em nossos canais. Canal no YouTube, Isfama Jesus e Evangelizando na Net. Facebook, Amantes de Louvores Antigos e Rádio Faluz Online. No nosso Facebook, Israel Fonseca. Conto com você também através das orações para que Deus continue nos dando força, sabedoria e coragem para prosseguirmos nesta empreitada que é evangelizar através da internet. Vamos lá? Nossa sexta lição, queridos. Lição essa que tem como título da lição: o avivamento no ministério de Pedro. Nós teremos dentro desta lição, tomaremos por referência como ministério avivado a vida do apóstolo Pedro. O comentarista da lição, ele estará sugerindo para nós professores alguns exemplos que aconteceram na vida de Pedro, e para que nós venhamos usar essas passagens as quais mostra alguns fatos que aconteceram na vida deste apóstolo dedicado, diga-se de passagem, esta dedicação dele antes do seu batismo com o Espírito Santo e depois do seu batismo com o Espírito Santo. Ninguém se engane, tudo que Pedro fez, ele fez numa convicção que estava fazendo certo. Mas nós precisamos entender uma coisa: nós não podemos somente ter convicção de que estamos fazendo certo. Nós precisamos ter a convicção de que estamos fazendo certo e termos da parte do Senhor Jesus a direção de que nós estamos fazendo o certo. Aí sim estará completa a direção que Deus tem nos dado. Convicção mais direção do Espírito Santo, estaremos fazendo tudo de forma correta. Então, Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Enquanto que antes ele oscilava em muitos baixos e alto, depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro agora oscila em muitos altos e poucos baixos. E aí, mais adiante, se o tempo nos permitir, nós falaremos por que esta oscilação de muitos altos e poucos baixos. Mas eu já adianto, porque como ser humano, nós todos ainda assim cometemos algumas falhas e alguns deslizes, e os apóstolos não é uma exceção. Ok? Então, repetindo, título da lição: o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo desta nossa lição está em Atos capítulo 2, versículo 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos os quais habitam em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Este Pedro da passagem em Atos capítulo 2 é o Pedro após o batismo com o Espírito Santo. Nós agora podemos observar um Pedro não somente com convicção, mas com conhecimento de causa, conhecimento da palavra. Para alguns
que chamam Pedro de analfabeto, a Bíblia não diz que Pedro é analfabeto. Saiba fazer a distinção entre os que tinham doutorado e os que não tinham doutorado. Pedro era dos que não tinham doutorado, mas Pedro tinha conhecimento e experiência com o próprio Jesus. O que é que nós queremos dizer com isso? Precisamos buscar o conhecimento, mas sobretudo a experiência direta com o próprio Senhor Jesus. E o conhecimento vem através do examinar as Escrituras. E Pedro fazia isso muito bem. Pedro passou a examinar as Escrituras. Na verdade prática, vamos lá, a nossa verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. E para os nossos dias, essa comparação ela precisa ser bastante minuciosa, porque nem tudo que nós estamos dizendo que é avivamento dos dias de hoje se configura como um verdadeiro avivamento. Então, nós temos que ter uma percepção muito aguçada para sabermos discernir o antes e o depois do nosso avivamento, que vem através do batismo com o Espírito Santo. Vamos prosseguir, queridos, na nossa leitura diária, versículo a versículo. Mais uma vez eu quero salientar para os irmãos, nós fazemos comentário intercalando dia a dia. Eu te peço também que acompanhe o vídeo até o final, deixe o seu comentário e inscreva-se em nossos canais. É muito importante para o vídeo ganhar relevância e alcançarmos mais pessoas, não somente as crentes, mas também as descrentes, as que não professam ainda o mesmo credo religioso que nós, ou seja, não são ainda seguidoras de Jesus da mesma forma que nós seguimos. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e indique o nosso canal a outro. Vamos lá? A nossa leitura diária agora. Segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a vigilância e a oração, pois a carne é fraca. É verdade. Vou até repetir. Vigilância e oração, pois a carne é fraca. Baseado em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 41, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus proferiu estas palavras quando ele, em uma reunião com os discípulos, e sobretudo com três principais, Pedro, Tiago e João, ele exortou dizendo a eles que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: modelo de oração ensinada por Jesus, baseado em Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13, que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Já falei na lição passada que nós tínhamos essa mesma meditação, e olha que na oração, Jesus ensinando a oração, nos exorta a reconhecermos que o reino é de Deus, a glória é de Deus, o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Nós somos exortados a termos permanente consciência desses três princípios. O reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória é de Deus. Não podemos jamais nos esquecer disso. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: línguas e magnificação a Deus no Espírito, baseado em Atos capítulo 10, versículo 45 e 46, que diz: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramou também sobre os gentios, porque ouviam falar línguas e magnificaram a Deus. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o batismo no Espírito Santo e imposição de mãos. Repetindo: o batismo no Espírito Santo e imposição de mãos, baseado em Atos capítulo 19, versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, alguns discípulos disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos o que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes a mão Paulo, as mãos veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Tá vendo aqui, irmão César? Caso o senhor veja essa minha ênfase, e falavam em línguas e profetizavam. Outras e outras referências vai dizer a mesma coisa. Vamos prosseguir. Fiz essa observação ao nosso irmão César, ali do recanto ali do Jardim Pouso Alegre, por causa de uma conversa que nós tivemos hoje à tarde, ou seja, e eu falei sobre essa questão do Espírito Santo em falar em línguas e profetizar. Ok? Vamos prosseguir. A nossa meditação diária, sexta-feira, diz: o falar em língua e a prática do amor, baseado em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, que diz: ainda que falasse a língua dos homens e as dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa e como um sino que tinha. Então, Paulo está querendo dizer com essa passagem, o que é melhor dizendo, o que o Espírito está nos ensinando nessa passagem é
Porque se nós fizermos as coisas muito belas, mas se fizermos de forma mecânica, sem o devido sentimento, nós não teremos nenhum proveito nisso. Então temos que aplicar o devido sentimento quando estamos fazendo a obra de Deus. E finalmente, queridos irmãos, nós chegamos ao sábado e a meditação diária diz: não deve haver proibição para falar em línguas, baseado em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 39, que diz: portanto, irmãos, procurai com zelo, profetizar e não proíba falar em línguas. Paulo toma esse capítulo de 14 de 1 aos Coríntios para dar algumas instruções aos irmãos. E ele procura enfatizar a importância do falar em línguas, mas para que alguns não distorçam o que ele disse no que diz respeito ao falar em línguas nos versículos anteriores, ele então agora reforça esta importância. Ele diz: não proibais falar em língua, porque tem alguns que, usando algumas palavras que Paulo falou em alguns versículos anteriores, e distorce como se Paulo estivesse proibindo em falar em língua. Paulo não proíbe em falar em língua. Paulo diz que se ele tivesse que escolher entre falar diversas línguas ou falar uma palavra de forma inteligível, ele ia preferir falar uma palavra de forma inteligível. Então ele não está proibindo, e sim instruindo, dando o caminho que se deve seguir para a edificação da igreja. Porque todos os dons que nos são dispensados para a edificação da igreja e para o crescimento do reino de Deus através da evangelização, que nos leva a ganhar almas. Fica aí o nosso vídeo, e eu peço aos irmãos mais uma vez: você chegou até aqui o final do vídeo, eu te peço, compartilhe, comente e indique o nosso canal a outros. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.